Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Seu Direito S.A. Esse espaço que foi pensado, projetado para você, jovem advogado, jovem advogada, estudante de direito ou mesmo aquele profissional com mais tempo de profissão, mas que está buscando ali novidades e insights da advocacia. E para nossa alegria, para nossa felicidade, hoje a gente vai conversar, ter um bate-papo super descontraído com esse cara que é fera no mercado digital, na advocacia digital, que vai trazer belos insights e valiosas dicas. Amigo, Zacarias, seja bem-vindo. A alegria é nossa ter você conosco aqui nesse alegria dia. Toda minha. Agradeço demais o convite, te parabenizo pela tua iniciativa. Acho que falta muito isso no mercado brasileiro, principalmente no mercado cearense. Tu está democratizando o acesso e o conteúdo jurídico, principalmente para os jovens advogados. Então, eu acho que é muito importante. Eu, como jovem advogado lá, há 5 anos atrás, eu acho que seria muito importante. E para os jovens advogados que estão recebendo a carteira da OAB hoje, enfim, te parabenizo demais e estamos juntos e vamos para cima. A ideia é essa, Zacarias, é que a gente pudesse, de fato, democratizar a informação. Já que a informação hoje é algo tão caro, mas ao mesmo tempo tão fácil de ser levado. Eu sou totalmente contrário àquelas pessoas que acham que tem que engessar a informação, ou melhor, que tem sempre que comercializar a informação de um modelo que você não consegue ali dissipar o conhecimento. Então, o podcast vem nessa pegada, vem nessa projeção para que a gente possa estar aí dialogando, principalmente com o jovem advogado, com aquele que está começando, que a gente sabe que começa com muita dificuldade. Então, a ideia é que a gente possa mesmo aí estar trazendo insights valiosos para quem está dando seus primeiros passos. E no tema de hoje, né, que a gente escolheu para tratar aqui com o Zacarias, ele que é referência nessa área, é sobre estratégias inovadoras de marketing digital e o posicionamento da internet. Como é que a jovem advocacia pode se posicionar quanto a isso? E aí, Zacarias, antes de qualquer coisa, eu sempre começa esse bate-bola e inicio perguntando como é que o Zacarias surgiu na advocacia, como é que o Zacarias Vieira se define na advocacia? Cara, o Zacarias Vieira ele surgiu assim que eu me formei. Eu acho que como 99% dos advogados que estão assistindo aqui, perdido. Eu não tinha pai advogado, não tenho mãe advogada, ninguém da minha família era do ramo jurídico, então eu recebi a carteira da OAB, fui para aquela cerimônia, recebi, depois, e aí? Eu não sabia emitir uma custa de um processo, eu não sabia aonde que eu comprava o token, porque tinha que ter um token, eu não sabia que tinha que ter um token, então a gente sai simplesmente perdido. A gente sai com a chancela, com a possibilidade de que agora tu pode captar cliente, agora tu pode ganhar dinheiro, agora tu pode estar aqui, mas eu não sabia nada para onde eu ia. E isso fez com que no dia que eu recebesse, eu tenho tatuado o dia que eu recebi, que foi dia 23 de fevereiro de 2019, foi um dia muito feliz e ao mesmo tempo muito triste, porque eu saí de lá muito entusiasmado, mas quando eu cheguei em casa, e aí, o que é que eu faço? Não tinha o que fazer. E aí foi nesse momento que eu percebi, e comecei a estudar muito, já estava estudando muito na faculdade sobre marketing digital, e há 5 anos atrás o marketing digital era tido como uma pirâmide. Sabe? Eu lembro demais que você falava sobre marketing e as pessoas enxergavam como uma pirâmide. Era como se fosse uma pirâmide financeira, um negócio errado. E eu comecei a estudar muito sobre marketing, sobre vendas e fiquei muito bitolado nisso até que eu comecei a produzir conteúdo. Então, dando um grande resumo, lá naquele momento que eu comecei, lá em 2019, a produzir conteúdo, não existia outro advogado que produzisse conteúdo. Então, eu inovei realmente a produção de conteúdo aqui, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. Foi um dos primeiros a produzir conteúdo. A gente tem isso muito bem tabelado de quem começou a produção de conteúdo. E a produção de conteúdo, de fato, que dá resultado. Né? E aí meu escritório começou a crescer, estou dando uma resumida, a gente começou a fazer tráfego pago, comecei a fazer Google Ads, e na época eu lembro demais que a OAB do Distrito Federal se manifestou isso em 2020, salvo engano, a favor da proibição do Google Ads. Então, nesse meio tempo, uma plataforma, uma ferramenta que me trazia clientes, a OABDF foi lá e não pode Google Ads, indo num sentido completamente contrário do que o mercado vai hoje. Né? E aí proibiu, mesmo assim eu continuei fazendo Google, e depois a gente começou a fazer Meta Ads, até que surgiu o provimento da OAB, até que a OAB começou a abrir a cabeça e entender que fazia sentido, e aí meu escritório foi crescendo, enfim. E aí eu saí de uma sala compartilhada com 5 advogados que eu tinha, que eu pagava R$500 por mês. E aí eu fui para um escritório no Shopping Rio Mar, no Empresarial Rio Mar, já sem sócio, pagando R$3.500 por mês. Depois eu fui para outro escritório. Tudo, e bato aqui para vocês que estão assistindo, gente. Tudo por conta do digital.
Se o Sávio me perguntar assim, Zacarias, se não tivesse o digital, onde é que tu estaria? Eu não sei. Eu não estaria aqui, eu não estaria em canto nenhum. Porque o digital que me proporcionou qualquer coisa que eu vivo hoje. E aí saí dessa sala do Rio Mar, fui para outra sala de 200 e poucos metros quadrados, já com uma equipe gigantesca, pagando quase 10 mil reais de aluguel por mês. Tudo isso com o que, Girão? 2 anos de advocacia. 2 anos de advocacia. E hoje, com 5 anos de advocacia, estou em uma sede, enfim, muitos funcionários. Cliente, eu acho que hoje a gente deve ter entre 5 a 8 mil clientes ao todo. Entregando resultado dentro do digital 100%. O digital hoje ele é o coração do escritório. Eu não imagino, o Girão é meu sócio dentro de algumas coisas de lançamento, e a gente não se imagina sem o digital. Então, eu falo para todos os advogados que eu tenho muito aluno advogado, tenho mais de 5 mil alunos que são advogados, e eu falo para todos, se você não estiver no digital, meu amigo, você não está em canto algum. Você vai sair. Então, dando resumida do que é o Zacarias ele era ninguém, absolutamente ninguém. E hoje ele é alguma coisa por conta do digital. O digital, e como tu está fazendo aqui, essa tua iniciativa, e por isso que eu te parabenizei, democratizou tudo. Então, democratizou a oportunidade de, a gente sabe que há 20 anos atrás, era só as grandes bancas. Não tinha oportunidade. Se tu não fosse filho de alguém, neto de alguém, tu não tinha, tu ia fazer concurso. Acabou. Tanto que a faculdade nos fomenta a quê? Concurso público, porque a advocacia não dá dinheiro. Não, e é engraçado, Zacarias, assim, eu estou em sala de aula, né? Eu sou professor de graduação, tanto de graduação como de pós. E esse discurso da prática do concurso é um discurso recorrente. Tanto que eu falo em sala de aula assim, ó, a minha meta é chegar ao final do curso e virar pelo menos 10, 20% de quem quer ser concurso para ser advogado. Que massa, cara. Né? E eu tento fomentar isso na cabeça da turma para mostrar que não tem profissão, talvez, mais massa de ser do que a advocacia, porque nos dá liberdade geográfica, nos dá liberdade de tempo. Se a gente quiser no dia trabalhar... A gente está aqui agora. Pronto. É sobre isso. É sobre a gente ter a disponibilidade do bem mais precioso que nós carregamos, que é o quesito temporal. O quesito temporal, se eu quiser trabalhar hoje, eu trabalho. Se eu não quiser amanhã, eu não trabalho. Se eu quiser resolver outra coisa, eu resolvo. Se eu quiser viajar, eu viajo. E hoje, e aí talvez, no período mais difícil que a gente viveu da pandemia, ela acabou trazendo algo talvez necessário, que foi uma acelerada na tecnologia para que a gente pudesse caminhar melhor nela, né? Quando eu fiz o lançamento do primeiro episódio, que foi a gente contando do porquê da necessidade do podcast, de lançar esse projeto, e aí uma das perguntas que o host me fez, foi até o Thales que estava como host, ele me perguntou o seguinte, sabe, e o digital? Aí eu disse, cara, o digital para mim aconteceu sem ser desenhado, sem ser projetado. Ele aconteceu, e óbvio, quando acontece, aí você vai fazendo um ajuste de vela, você vai modelando para ele te entregar o resultado que tu espera. Uhum. E hoje eu sou super fã do digital, tanto que eu não gosto de estar dentro do escritório. Para mim, se eu estiver dentro do escritório, eu tô perdendo dinheiro. Né? O negócio é estar na rua, é estar fazendo network, é estar dialogando, estar conversando. Movimento. Exato. E aí chega nessa proposta de dialogar com um sem número de pessoas que a gente não consegue tatear, mapear, mas que a gente sabe que a informação da gente está chegando. Então, quando você tem um vídeo seu que tem um custo de visualização ali, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil pessoas viram um vídeo teu. Então, pô, tu consegue entender o tamanho, onde a dimensão de um projeto desse, de uma fala dessa que você tem numa rede social, ela consegue entregar e consegue chegar. Então, eu sou super fã. Cara, eu fico feliz de estar conversando contigo, de saber que tu incentiva a advocacia. Sei que tu é professor, mas eu fico mais feliz ainda de saber que os teus alunos muitos serão advogados por você. Não, tem um aqui que está assistindo a gente, o Igor está ali. Ele quer ser advogado. Quer ser advogado. Tá lá, veio. Quando eu disse que ia fazer esse bate-papo aqui com você, ele disse assim, não, eu quero ir assistir também. Posso? Na hora, vamos lá. Que massa. Então, o Igor a gente tá precisa aqui. disso, cara. Precisa, porque... Cara, o Girão é meu sócio nos lançamentos para advogados, estudantes, bacharéis. O que a gente vê de gente desistindo da advocacia, cara, não tá no gibi. Eu sei disso. É difícil. Precisa de pessoas como você que realmente fale, cara, vem ser advogado que é bom. Dá certo. Dá. Ainda tem... É fácil? Não, nada é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil, mas a gente consegue desenhar e consegue formatar. Mas é mais fácil nos dias de hoje, tá? Também acho. Também concordo com você. Quando eu comecei... Devia ser muito mais difícil. Quando eu comecei, a minha carteira da OAB é de 2005. Janeiro de 2005. Eu, com 21 anos, estava formado.
Recebo uma carteira da OAB na mão. Como você, sem pai nem mãe na Perdido. advocacia. Filho de pai e mãe pobre, né? Assim, você já começa ali com um desafio, né? Assim, rapaz, e agora? Trabalhava num banco, quando eu recebi a carteira, no outro dia eu pedi para sair no banco. Todo mundo disse que eu era maluco, doido de pedra. Por quê? Porque eu tava saindo de um bom salário, tava no banco, para ir para um negócio que eu não tinha... Escuro. Total. Colocando sala. Eu e meu sócio de hoje. Começamos lá atrás, assim, na raça e na coragem. Mas não tinha digital. É totalmente diferente. Você tinha que criar... Mas tu teve a primeira coisa que eu falo, cara, coragem. Eu sempre bato pros meus alunos, coragem, constância e execução. Se você fizer os 3, você vai ter... Não tem como não dar... Não tem como. Não tem como. Se você tá me assistindo, se você une a coragem, a constância e a execução, você vai dar resultado. Você foi a primeira coisa que você fez, coragem. É sobre isso. Vai ter pessoas que não teriam coragem. Todo santo dia você sai, todo santo dia... Tem um dia que tá melhor, tem um dia que tá pior, mas a cabeça erguida todo tempo... Ó, foca. A meta é ali, vamos chegar lá. A meta vai ser batida. E tem sido assim. Eu sou muito feliz com a advocacia. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu vibro pela advocacia, eu defendo a advocacia. Por mais que a gente tenha alguns pensamentos, algumas mentes muito fechadas aí que estão no entorno dela, mas eu defendo demais essa profissão e eu sei que ela é transformadora de vidas, tá? Mas, Zacarias, bora lá. Você já deu várias entradas aí no nosso bate-papo de hoje, né? Nessa nossa conversa. E, sem sombra de dúvida, você é uma das maiores autoridades quando a gente fala desse mercado, nesse formato de advocacia aqui no nosso estado e no Brasil como um todo, né? Você rompeu fronteiras, né? Isso é muito bacana da gente ver, da gente acompanhar. Mas aí, bora lá. Se a gente pudesse aqui, para quem está nos assistindo nessa nossa conversa, o que é que você definiria ali como fundamentos do marketing digital na advocacia? O que é que quem está nos assistindo ali, rapaz, o cara recebeu a carteira agora, ou então ele está passando por uma dificuldade transitória, ele quer dar aquele insight no marketing digital. Então vamos separar agora o marketing digital para o advogado. O que é que ele tinha que ler, o que é que ele tem que focar, o que é que ele tem que buscar? Cara, eu acho que o primeiro ponto, e que na nossa profissão eu acho que é o que os advogados mais erram, é a comunicação. Então, a comunicação do advogado, ela, muito por conta da faculdade, por conta, enfim, do que a gente aprende, a gente quer levar a mesma comunicação dos tribunais, da petição, para a produção de conteúdo lá dentro do Instagram. Então esse é o teu primeiro erro. Tu está se comunicando com uma pessoa leiga, tu está se comunicando com uma pessoa que não entende absolutamente nada de direito. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que o cara que está agora, vou começar dentro do marketing digital, o que é que tu precisa? Saber se comunicar com o teu público-alvo e definir quem é o teu público-alvo. Exemplo, eu me conecto, minha produção de conteúdo é para consumidores, com você. Então eu tenho que me comunicar com quem? Com o consumidor. E eu vou me comunicar da forma mais simplória possível, sem nenhum jargão jurídico, sem nenhuma palavra que ele possa não entender, porque senão eu não vou estar me comunicando com o meu cliente. Eu não consigo me comunicar com o meu possível cliente. Acho que esse é o primeiro ponto, é ele aprender a comunicação. O segundo ponto sobre o marketing digital, que eu acho que é o que mais erram, é a constância, que eu acabei de falar. Você gravar, sabe, eu tenho quantos no Close Friends? Stories? 16 mil. Eu tenho 16 mil stories dentro do Close Friends. A constância é o mais difícil. Você vai gravar, e eu vou falar pra ti, se você vai começar agora, você vai gravar o seu primeiro Reels, aqui no estúdio. Você vai gravar o seu primeiro episódio no podcast, você vai gravar o primeiro Stories lá. 3 meses depois, não deu resultado. Tu para. Acabou, você vai parar. E é por isso que a maioria não tem resultado com marketing digital. E aí culpa quem? O marketing. Mas não, o culpado é você que não tem constância. Persistiu. Então, é a constância. Eu acho que se a gente fosse botar aqui, óbvio que vai ter vários requisitos aqui para a gente trabalhar, mas o principal é a comunicação e a constância. Sem esses dois, você nem começa. Se você não souber se comunicar e não tiver constância, nem começa. Não precisa tu começar a produzir conteúdo. E eu acho que também tem outra grande diferença que é a gente saber trabalhar a dor do teu cliente. Que eu vejo muitas pessoas que não sabem trabalhar a dor do cliente. Né? O cara vai lá e fala, vai fazer uma produção de conteúdo, sabe? E eu vejo muito advogado fazendo isso, ele vai falar sobre a súmula do STJ. E ele vai explicar isso para o consumidor. Cara... Entra aqui, sai ali, o cara não entendeu nada. Para ti, eu até entendo tu falar para o teu aluno. Faz sentido ele entender isso. Agora, para o consumidor... Mas, engraçado que até na sala de aula, eu tenho muito esse cuidado, por exemplo, aula de consumidor. Né? Aula de consumidor eu não utilizo nenhum material que não seja a lei. Limpa e seca. A gente vê todos os artigos do código e eu exemplifico todos os artigos do código. Nossa.
E onde é que eu percebo que é um maior aprendizado do aluno? Estou falando do aluno, que já tem ali, que ele tem um mínimo de base, né? Já não é o teu seguidor. Não, já não é. Sim. Mas quando eu trago ele para a realidade diária do exemplo prático, fixa. E eu acho que e você é muito assertivo quando você fala isso, porque só basta você ver no engajamento de um vídeo seu quando você traz para o popular. Há poucos dias eu fiz um vídeo falando sobre concessionário de energia elétrica, que a gente vive aqui um caos sobre energia elétrica. Ele, assim, por quê? Porque é o produto que as pessoas querem consumir. Cara, é isso. Existe, inclusive, técnicas que eu ensino para isso, mas técnicas simples. Mas eu vou te dar um exemplo do que eu fiz, tá? Para você aprender. Quero falar com consumidores. O que é que eu faço, sabe? Eu entrava, site do Reclame Aqui, colocava Casas Bahia, exemplo. Pode falar o nome aqui? Pode, né? Enfim, botava Casas Bahia. Aí eu ia listando, eu anotava, é trabalho, você tem que trabalhar. Eu ia listando os principais problemas dos consumidores reclamados, que o consumidor reclamava ali na Casa Bahia. Aí, sei lá, atraso na entrega do produto. Aí eu falava, porra, se esse problema aqui é um problema recorrente, se eu gravar um conteúdo, existe uma grande possibilidade dos meus seguidores terem o mesmo problema. O que é que eu fazia? Gravava um conteúdo falando sobre atraso na entrega do produto. Aí falava, pô, artigo 35, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor garante que você exige o cumprimento forçado da obrigação. Sendo que eu fazia através de quê? De um storytelling, que aí é o último requisito que eu ia falar como o mais importante de todos, que é você ter histórias. Se você não contar história, as pessoas não vão prestar atenção. A gente gosta de assistir novela, a gente gosta de assistir série, filme, por quê? Porque tem história. Não, se a gente pegar o caso do Salso Russomano, que é um... Perfeito. Que é um sucesso nas redes sociais. É isso. É história. É história. Ele do traz... começo ao fim. Pronto. É só sobre isso. É exatamente isso que eu queria falar. É o que o pessoal consome. Big Brother. História. É história, pô. As pessoas querem história. Elas querem ter começo, meio e fim. Foda. Efetivamente. Gostei da ideia do Celso Russomano. Não, o Celso Russomano é isso, né? Assim, ele vende, ele entrega histórias. História. Nem sempre são histórias felizes. Sim. Mas são histórias. Mas são histórias. Dentro de uma dinâmica, de um recorte que ele escolheu, que é o Código de Defesa do Consumidor. E tem início, tem meio e tem fim. Enfim, sempre. Exatamente. Massa. Né? Então ele se encaixa bem aí nessa... E começou há muito tempo, porra. Caralho. Não, ele tá nessa há muito tempo. Nunca tinha pensado nessa do Celso. Ele tá nessa há muito tempo. Talvez ele foi visionário lá atrás. Só que o dele ele não fez em rede social. Não, zero. Ele foi televisão. Televisão. Né? E aí, óbvio que depois ele migrou. E hoje a gente está fazendo dentro da rede social. E aí ele migrou completamente para isso, né? Bom, eu avançaria, Zacarias, agora, já que a gente já tem esse tripé, vamos supor que vamos nomenclar aqui como um tripé, né? Que você já enumerou. E aí eu vou chegar em algo para além disso, né? Dessa história do marketing. Beleza, eu já sei o marketing, já sei que eu tenho que contar uma história, eu sei que eu tenho que ter constância, né? E eu sei que eu tenho que ter um mínimo de base ali para fazer a produção do conteúdo. Mas a gente sabe que também a rede social hoje, ela meio que prendeu todo mundo dentro de uma bolha, né? Fato. A rede social hoje, ela monetiza, então ela acaba travando uma bolha que por mais, às vezes, conteúdo que você faça, você vai ter 1 ou 2 conteúdos orgânicos que vão viralizar, mas uma média geral... A grande maioria não. A gente sabe que a gente vai precisar fazer um tráfego pago, né? E aí eu vou fazer um gancho agora contigo. O que é que tu pode dizer para quem está nos assistindo agora sobre a experiência do tráfego pago casada com a captação de clientes? Que isso eu sei que você é fera nisso. Cara, tráfego pago é o coração do meu escritório, gente. É coração. O Girão está aqui, repito, e ele é a prova viva disso. Hoje a gente tem vários produtos, né, Girão, rodando através de tráfego pago e produtos que, sim, eu não queria nem falar de valores, para não entrar em valores, mas que a gente ganhou, que uma história faturou muito só por conta do tráfego pago. O tráfego pago é uma coisa absurda que quando eu comecei eu achava que era mentira. Eu era muito adepto Era demais, cara. Lá em 2019 eu falava, isso é mentira, não tem como. Não tem como. Até eu fechar o meu primeiro contrato, porque eu sempre falo desse caso, eu fiz Google Ads, eu fechei meu primeiro contrato com 3 meses de OAB, de R$30 mil. O cara fez o pagamento no TED, não existia Pix na época. Eu não acreditei. Eu sempre falo isso. Ele pegou, me mandou o comprovante e mandou um joinha. E aí eu peguei e abri minha conta do Santander e não tinha caído dinheiro. Aí eu falei, sabia, era golpe. Era golpe. Deu 5 minutos, o dinheiro caiu. Eu falei, não tô acreditando que isso aqui funciona. Não tô. Eu sempre fui muito cético a isso. E eu sei que a maioria que tá assistindo aqui também vai falar, cara, não funciona, eu vou botar dinheiro e a pessoa
de outros estados vão chegar aqui e eu vou contratar. Cara, é loucura. Mas te respondendo, o tráfego pago é o nosso coração. É o coração do escritório. É o coração. Eu não me vejo hoje sem tráfego pago, sem investir em tráfego pago. O tráfego pago sabe o escritório? O escritório ele vai ter a parte de cobrança, ele vai ter o jurídico, ele vai ter o atendimento e ele vai ter o tráfego pago. E eu acho que talvez, Zacarias, assim, talvez o grande erro das pessoas, talvez é porque não sabe utilizar o tráfego. Ah, sim. E aí eu acho que talvez o descrédito do tráfego, ou as críticas que surgem para o tráfego, talvez seja pela falta de conhecimento na utilização. Porque não é só chegar lá e botar R$1.000 de... Vai perder dinheiro? Vai perder dinheiro? Eu já te falo. Então eu acho que o grande pulo do gato, o grande desafio aí para quem está operando nesse segmento é saber modular a entrega. Eu tenho um produto, ok, massa. Mas eu vou entregar para quem? Para quem que esse produto vai chegar? Como é que eu vou modular ele? Quem eu quero captar? Quem eu quero trazer? É isso. Eu acho que o grande... Cara, vou te dar exemplo do que a gente estava preparando ontem, né? O meu escritório, a gente trabalha sempre com produtos, a gente tem uma visão de produtos. E até dando um exemplo para vocês imaginarem o exemplo que eu vou dar. Eu não vou citar nomes aqui, mas para vocês entenderem. Existia um problema em uma faculdade X, essa faculdade não é daqui, e problema com pós-graduação de uma faculdade X, não é daqui. E aí a gente pensou, cara, isso é um produto, a gente pode fazer tráfego pago. Como que a gente faz isso? A gente pega, coloca o horário da pós-graduação. Então, qual é o horário da pós-graduação? A gente estuda, o horário da pós-graduação é de 6 às 10 horas da noite. De segunda a sexta-feira vai ter alunos lá. A gente pega qual é o nome do bichinho? O PIN, coloca em cima da faculdade, do campus da faculdade, e coloca o horário que vai estar a pós-graduação. E aí vai aparecer o meu criativo falando exatamente da dor que eles estão passando com essa faculdade. Porra, não tem como não dar resultado. Agora, o cara tem que ter a visão empresarial, porque se ele for ter a visão de advogado, ele nunca vai ver isso. Ele nunca vai ver. E eu acho que o grande lance hoje, Zacarias, é a turma sair da caixa de que a advocacia ainda é a advocacia do Rui Barbosa. Cara, isso aí. Né? Lá de trás. Né? Eu acho que da época do meu avô. A grande sacada hoje é a gente conceber que a gente vive hoje um mercado totalmente diferente, antenado, onde a velocidade da informação é muito ágil, é muito rápida, efetivamente, e que ter aquele trabalho que antigamente você tinha de ficar sentado na sua... Que eu brinco muito assim, quando eu me formei, a primeira coisa que a gente tinha que ter, né, uma das primeiras coisas que eu comprei era um terno. É fato. Aí você tinha que ter o terno, meter a gravata e tinha que ter uma pasta 007. Meu irmão, para ir por fora. Bicho, um peso... Fora da curva, você ia por fora, naquele calor que é o nosso fórum aqui, todo engravatado, com a pasta 007 puxando aqui para chegar no balcão. O processo aí era físico, né? Físico, processo físico. Aí você chegava no balcão, botava a pasta, abria. E você achava que estava fazendo um super negócio. Que pô, o cara ia te ver, o teu cliente ia te ver com aquela pasta. Meu irmão, hoje, eu não uso gravata. Praticamente eu aboli. Olha como é que eu tô. Praticamente, assim, eu uso gravata? Eu uso, óbvio, né? Tem que ter um momento. Mas, assim, reduzir ao máximo. Ao máximo mesmo. Mas são coisas que vai mudando, né? Que a gente vai entendendo uma dinâmica nova, uma dinâmica que vai sendo alterada. E eu acho que na entrega do digital, a gente tem uma percepção muito maior quanto a isso. A gente tem uma percepção de enxergar, de ver muito mais forte do que em outrora. Né? Eu acho que isso assim, é muito sintomático. E a tendência é essa. Eu acho, e já puxando o teu gancho, até dando um exemplo, né? Tem uma frase que eu sempre gosto de falar do Janguier Diniz. O Janguier Diniz fala o seguinte, que as empresas que não estão no digital ou já morreram ou vão morrer. Então, verdade. Meu irmão, se você é advogado, você está assistindo aqui e você ainda tem essa de não faz sentido, você vai acabar. Vai chegar o momento, você vai acabar. Não sei se daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, mas vai morrer. Não, a gente tem um fato, né? Assim, a pandemia foi talvez o pior período que a gente viveu no passado recente. Assim, eu não consigo enxergar nenhuma benesse da pandemia. Mas como eu acho que tudo na vida a gente tem que tirar ensinamentos, eu digo que o ganho tecnológico foi um ensinamento que nós tivemos da pandemia. Bem verdade que foi sofrido. Porque foi algo... Também a transição, né? Foi despreparado, então empurraram e meio que teve que ser adequado
É mais ou menos assim, foi todo mundo correu com um avião voando e todo mundo pulou dentro, né? Um ônibus. E tinha que acontecer. Mas o fato é que hoje nem se compara. Eu digo muito assim, por mais rico que fosse o advogado, num dia, ainda que ele tivesse um jato supersônico, ele não conseguia fazer uma audiência no Rio, em Brasília e no Rio Grande do Sul. Ele não conseguiria. Pô, podia ser o cara mais... Pode ser o Nelson Williams, ele o cara não vai. mais rico, ele não conseguiria chegar, né? Por uma questão espaço-temporal. Hoje, eu consigo, numa tarde, fazer uma audiência em São Paulo, uma no Rio, uma em Brasília e uma no Rio Grande do Sul. E tá tudo ok. E funciona. E tá dando certo. Né? E assim, até quando? E é bem verdade também que ainda existem vários colegas nossos que não conseguiram se encaixar. Isso é uma realidade que eu sempre falo que a ordem, que a OAB, deveria ter um olhar mais cuidadoso para esse profissional. Porque não é... Por mais que a tecnologia chegue, é bem verdade que alguns não têm mais facilidade, como é o seu caso, né, que você é a prova viva disso, mas tem gente também que tem mais dificuldade. Claro. Né? O cara não vai ter aquela expertise de abrir um computador, de pegar o celular, de colocar um certificado digital no celular, nas nuvens, enfim. Tem uma dificuldade. Mas a gente precisa também de ter alguém ali dando um farol de orientação, sendo ponto farol. E aí eu acho que iniciativas como essa, como a sua, que dialoga muito bem com a advocacia, com o grande público nas redes sociais, na internet, servem para servir de balizamento, de farol de orientação, de mostrar, de democratizar a informação. Cara, eu concordo 100% e eu sempre bati nessa tecla, sempre vou bater. Falta a proteção da OAB para os jovens advogados. Sou totalmente contra o advogado que vai lá e oferece desconto, faz um anúncio, oferece... Isso não existe, cara. Enfim, mas o advogado ele poder produzir o conteúdo... Cara, uma coisa que eu acho absurdo, sabe? Tu pode até discordar de mim, não sei. Mas só para falar sobre isso. O advogado hoje ele não pode falar sobre a decisão judicial que ele teve. Cara, o processo é público. Como é que eu não posso me manifestar acerca de um processo? Se for segredo de justiça, concordo. Eu não posso me manifestar. Mas se eu tô aqui, aí eu consegui uma liminar de qualquer processo, sei lá, negativação indevida, eu não posso falar sobre isso? Como assim? Eu acho isso um absurdo assim, ao máximo. Eu não faço isso, obviamente. Parei de fazer isso, fazia lá tempo atrás, e parei porque não pode. Mas eu acho que a jovem advocacia tem que se unir, tem que se juntar, porque isso não pode, cara. Eu estive há poucos dias em Brasília, lá no Conselho Federal, e fiquei muito satisfeito em ver que existe hoje, a nível nacional, aqui eu não vejo isso a nível estadual, tá? A nível estadual eu não vejo. Mas a nível nacional, eu vi um movimento muito bom, muito legal, muito bacana, do Conselho Federal em querer dar luz a esse tema. Né? A gente sabe que é um tema que é controverso, a gente sabe que existem barreiras que têm que ser enfrentadas, que têm que ser analisadas, mas eu fiquei muito satisfeito porque eu vi no Conselho Federal a vontade de discutir, de dar luz ao tema, de trazendo atores para dialogar lá. Então, eu fiquei muito satisfeito com isso e acho que isso vai ali ao encontro, né, que vai caminhar ali com que... E em algum momento isso vai acontecer. Não tem como. E eu falo, gente, sempre... Razoabilidade. Cara, você vai ver o advogado e você vai entender aquele advogado que ele não é razoável, que ele vai estar ali literalmente postando um negócio absurdo, mas vai ter aquele advogado razoável, que ele vai explicar a decisão, enfim. É sobre isso. Eu acho que o que a gente precisa primeiro, tem que respeitar o código de ética. Eu sou totalmente, assim, nesse ponto eu defendo a instituição, eu defendo a nossa... Tem uma liturgia que tem que ser seguida. E sempre faz ter, sempre. Só que a gente precisa só adequar para que também isso não seja motivo de forca para outra parcela que precisa do digital, que precisa dialogar, que precisa se comunicar. Falou exatamente o que eu gosto de falar. Eu acho que a liturgia nunca vai acabar. Exemplo, eu nunca vou para uma audiência sem terno. Não tem como. A liturgia pro resto da vida vai ser essa. Agora, algumas coisas a gente tem que atualizar. Sim. E eu acho que... E eu vi nesse sentido o Conselho Federal caminhando bem. Que bom. Fico muito feliz. Eu acho que é algo que a gente tem que fomentar e participar das discussões. Né? A gente, como agente de transformação do sistema, a gente tem que estar participando e tem que estar contribuindo. Que massa. Zacarias, como é que tu pode, em rápidas palavras, né, para quem está consumindo essa nossa fala, direcionar sobre posicionamento online. Tem muito essa expressão. Pai, você tem que se posicionar. Você tem que saber se posicionar.
como é que eu me posiciono? Como é que eu vou saber se eu estou falando algo para o meu público? Você já deu alguns insights sobre isso aqui. Sim. Mas como é que eu posso ali de forma bem direta, objetiva? Posicionamento online. Vou te falar. Primeiro de tudo, eu acho que... Eu sempre ensinei isso para meus alunos. Eu acho que você tem que ter uma especialidade muito bem definida. E quando eu falo especialidade, eu sempre falo o seguinte. Você vai se posicionar como especialista, mas atuar como generalista. Essa é a minha prática, é o meu business, tá, gente? Eu me posiciono como especialista em consumidor, mas o meu escritório é full service, tá? Então, no Instagram, você tem que ter um posicionamento especialista. Por quê? Isso já é comprovado. As pessoas tendem a dar credibilidade para os especialistas. Acabou. Sim. Então, se eu vou para um médico e eu estou com um problema no coração e eu sou atendido por um cardiologista, eu tendo a dar mais credibilidade para um cardiologista do que um clínico geral. Sem dúvida. Isso é um fato. Então, eu acho que você tem que escolher uma especialidade para você produzir conteúdo dentro do Instagram. Isso não quer dizer que, então eu não posso pegar processo de outras áreas. Não, não é isso. Você decide seu business. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, eu acho que o principal ponto, quando a gente fala sobre posicionamento, é ser lembrado. Ser lembrado é a grande dificuldade do advogado. Então, vou te dar aqui um insight sobre a lembrança, sobre memória de marca do que eu fiz. Em 2021, não me lembro agora, eu recebi o prêmio Referência Nacional. Era o prêmio pela ANSEC, enfim. E é um prêmio que muitos advogados recebem. Porque a pessoa recebe, qualquer advogado não, mas vários recebiam. Mas quando eu recebi aquele prêmio, eu fiz o quê? Falei, cara, eu vou transformar esse termo referência em uma memória de marca. E aí, estrategicamente, eu comecei a bater. Sou referência nacional, bom dia, referência nacional acordou, bom dia, referência nacional, referência nacional na bio, e batendo. Até que, hoje, as pessoas me chamam de referência. Então, eu gerei uma memória de marca. Eu sempre bato muito na tecla que, por exemplo, uma propaganda de TV, isso já é comprovado, ela gera... Na oitava vez que você assiste uma propaganda de TV, você presta atenção de fato. Você fala, existe a possibilidade de eu comprar. Sabe? Eu sempre gosto de dar exemplo de que isso acontece com certeza com todo mundo aqui. Tu tá no Instagram lá rodando. Aí uma pessoa posta uma série. Aí uma pessoa postou só. Tu vai passar. Vai estar, foda-se. A segunda pessoa postou a mesma série. Aí tu já olha. Quando a 10ª pessoa postar a mesma série, tu vai ser chamado a atenção e vai falar, porra, essa série deve ser boa, vou assistir. E aí tu toma a iniciativa de assistir. Memória de marca é isso. É você sempre estar sendo lembrado. E uma das formas que eu criei foi essa, do referência. Então, eu bato muito em referência, sou referência. Inclusive, vou estar viajando para São Paulo agora para receber o Prêmio Referência Nacional. Então, eu bati muito nessa tecla, fiquei conhecido como referência e isso trouxe a memória de marca de quê? De o meu seguidor, uma pessoa que me segue, ele precisou de um advogado, ele lembra do Zacarias. Então, crie mecanismo, você... Às vezes um mecanismo, sabe, é ritual. É o café da manhã que tu acorda e dá bom dia para teus seguidores tomando café. É o momento da Bíblia. São vários. Mas isso é o posicionamento, é você ser lembrado. Eu acho que o grande fato hoje que você precisa no mercado digital é ser lembrado. Senão, porque, cara, tem muita concorrência. Não, é fato. Hoje as pessoas, quando se reportam a mim, é sempre com a visão do advogado consumerista. Só que o meu escritório não é consumerista. Também, ele é um braço. É um braço, sim. É um braço, mas o meu escritório hoje advoga direito empresarial, que é o braço forte dele. E o direito privado, o consumidor está lá, está encaixado lá dentro. Mas ele é o meu produto, digamos, nichado? Não é. Mas é a tua vitrine, vamos dizer assim. É a marca. É a marca. É o que eu construí em torno do nome Sávio Aguiar. E eu lembro disso. Eu falo Sávio, consumidor. É como se criou e se cultua isso, né? Fato. E eu ia chegar nesse ponto, da importância da criação de uma marca. É isso. E o pessoal acha que marca é logomarca. Não, esquece isso. Vai para um design. Não, tem que ter. Tem que ter, mas não é sobre isso. Tem que ter, mas isso é o de menos. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre a sua autoridade. Sobre a sua autoridade. Aquilo que você constrói, né? Sobre fala. E outra coisa, não é do dia para noite. Não. Tá? Porque tem muita gente que vai estar assistindo aqui e vai estar 3 meses produzindo conteúdo e vai estar querendo desistir. Não desista não, meu irmãozinho. Continue. Não é do dia para noite não, tá? Demora. Eu brinco. Até um hobby nosso, correr. Que é um hobby. Meu irmão, tem um negócio pior do que eu 10 primeiros minutos na corrida? Horrível. Rapaz, até o corpo se ajustar, até você esquentar, você pensa em parar assim, umas 10 vezes. 1000 vezes. Eu acordei 4h30 da manhã, tô 5 horas aqui na beira-mar. Pra quê, meu? 10 primeiros minutos é cruel. Mas depois, irmão, é a melhor coisa. Sabe, tem uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte: você nunca será ótimo sem antes ser frequente. Então, meu irmão,
Se você não tiver frequência, constância, você nunca vai ser ótimo. Então, eu fiz 1000 petições, aí tu vai ser ótimo. Eu fiz 1000 audiências, aí tu vai ser ótimo. Eu fiz 1000 postagens, aí tu vai ser ótimo. É sobre isso, amigo. É constância, meu irmão. Tudo é constância. Amigo, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final, né? Assim, nossa conversa passa rápido. Tudo que é bom passa muito rápido. O que é que você podia dizer para quem nos assiste, Zacarias? De olhar de futuro, que você enquadra como uma tendência ou como um desafio, mas é aquele olhar assim, rapaz, eu Zacarias, tenho dedicado uma parte do meu tempo a pensar nisso aqui, porque eu acredito que isso aqui seja num futuro a médio e longo prazo, mas é o futuro. E eu acho que eu vou deixar esse insight com vocês que estão nos assistindo. Gente, seguinte. Eu sempre falo para meus alunos que grandes empresas de 20, 30 anos atrás, que ninguém imaginava que ia quebrar, hoje quebraram. Eu sempre gosto de dar o exemplo da Blockbuster. Quebrou. Kodak. Quebrou. Distrivídeo. Quebrou. Entre outras milhares de empresas que quebraram, por quê? Porque empresas digitais surgiram. Né? Eu lembro que a gente escutava, eu lembro demais, eu escutava música através de MP3, que eu tinha que botar no Emule, era Emule, né? E baixar a música e tal. Hoje, Spotify, eu escuto minha música rapidamente. Essas empresas se adaptaram. Então o que eu estudo cada vez mais, sabe, eu preciso estar em constante movimento. Existe um livro, e eu já deixo esse livro para vocês, Bora Vender, do Alfredo Soares, que ele fala que a gente precisa estar em movimento. Quanto mais você se movimentar, mais oportunidades chegarão do nada na sua mesa. Se movimente e se atualize no digital todo santo dia. O digital, a cada momento, ele muda. O tráfego pago, eu lembro demais que há 2 anos, 3 anos atrás, Gerão, a gente pagava muito baixo. Hoje... A entrega é maior. Hoje eu tava brigando com o Girão porque eu tava puto, porque eu tava pagando quanto? R$17 por um lead. Daqui a 2 anos. Vai estar mais caro. Então, se atualize. Entre logo nesse mercado. E se você não entrar, você vai. Na verdade, não. Você não estará no mercado. Isso eu falo com grande certeza absoluta de mercado de estar 5 anos dentro do digital. Mas se for para fechar assim, cara, atualize todo dia. Todo dia se atualize dentro do digital. Todo santo dia, estude o digital e fique dentro dele. Não saia do digital. Esse é a minha deixa, é você ficar dentro do digital. 5 livros. Cara, vamos lá. Armas da Pessoa. Peraí, quem está nos assistindo agora, canetinha na mão. Porque livro... Anota 5 livros aí. Livros tem demais, né? Que acaba não pode deixar de ler. Não pode deixar de ler, porque tem muitos que eu indico. Mas vamos lá. Primeiro que eu acho que é importante mais para o advogado. Armas da Persuasão. Eu sempre falo que é um livro básico. É o livro mãe do advogado. É ele saber gatilhos mentais de vendas, é o básico. Básico. Segundo livro, acredito demais nesse livro também, Bora Vender, do Alfredo Soares, que eu acabei de falar. Terceiro livro, Antifrágil. Eu acho que é importantíssimo o antifrágil para quem vai produzir conteúdo. Porque você vai ter hater, você vai ter... Vai ser um negócio meio ruim, então seja antifrágil. Quais livros mais, Gerão, que eu já indico? Eu leio Ganhar de Lavada. Meu Deus do céu, esse livro é sensacional, do Adams. Ele basicamente conta a história do Trump, como o Trump ganhou as eleições norte-americanas. Esse livro vai explodir tua mente. Ganhar de Lavada, um mundo onde os fatos não importam. O livro. Armas da Persuasão. Oceano Azul. Segredos de uma Mente Milionária, acho sensacional. Tem um que é de cabeceira. Qual? Não sei se tu já lês. As 48 Leis do Poder. Já li, top, demais, sensacional. Esse é de cabeceira. Não é sobre marketing não, mas... Não, zero, mas é sobre... Tem um livro muito bom, que inclusive é do meu tio, o Paulo Vieira, para quem não sabe é meu tio, o coach, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Sensacional. É outro livro de cabeceira que você tem que ter. O que mais, Girão? Bora falar livro pro povo aqui? Porque livro, cara, é importante. Eu leio o livro muito, sabe? Leio e quando eu não leio, áudio. Fico ouvindo. Audiobook. Fico ouvindo. Fala mais um, Girão, que eu sempre falo. Do Arquétipo. Qual é o livro do Arquétipo? Esse vocês têm que ler, do Arquétipo. Que é a capa azul com verde. Gente, bota aí no Google, livro Arquétipos. Esse livro vai explodir também. Peraí, bora pesquisar aqui. Bora pesquisar. Que a gente olha na hora. O herói e o fora... Não, o herói fora da lei. É o herói fora da lei?
cara, esse livro vai explodir. É um livro chato de leitura, é uma leitura meio complexa. Parece filosofia do direito, mas é um livro que vai explodir a mente de quem produz conteúdo. Esse livro, gente, fala basicamente sobre arquétipos. E para quem produz conteúdo, é muito importante você identificar o seu arquétipo. O herói fora da lei. Como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. É esse. Esse livro aí também... Tá recomendado. Demais. Demais. E outro livro também que eu tava falando, que leiam também, gente. Leiam esse livro, que esse livro vai explodir a cabeça de vocês, é O Ganhar de Lavada. Esse livro vocês vão ficar assim... Pronto, a gente passou de 5 aqui, viu, turma? Então, ó, vê aí que o nosso momento aqui livre foi pra lá de especial. Zacarias, pro jovem advogado que nos assiste agora, né, esse tem sido uma preocupação minha. Eu sei esse podcast tem sido desenhado para eles, principalmente. Eu estou na sala de aula, eu não recebo 1, nem 2, nem 3, mas são vários ex-alunos que, ao receberem a carteira, é jogado numa selva de pedra, que é o que acontece, e que diz assim, professor, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu me mexo aqui? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu não vou? Para esse advogado. Que você já foi um dia, que eu já fui um dia. Sim. Que hoje a gente tem a felicidade de estar caminhando, né? Mas para esse que está começando agora, o que é que a gente pode dizer para ele? Cara, vamos lá. Primeiro, coloque tudo nas mãos de Deus. Primeiro ponto sábio, é esse. Aí é sábio, viu? É. Sem dúvida nenhuma. Coloque nas mãos de Deus. O segundo ponto, qual é? Que eu não tive, mas eu sei que isso teria me feito... E eu tive uma carreira... eu consegui ter resultados meteóricos, mas eu acho que eu teria mais ainda. Tenha um mentor. Tenha uma pessoa. Chegue pro sábio e fala, sábio, me ajuda. Eu tô com essa dúvida. Tenha essa pessoa, porque isso vai te ajudar muito. Terceiro, não desista, porque você vai querer desistir. Tô falando por mim. Isso é verdade. Vai chegar um momento que você vai falar assim, eu não aguento mais. Vai chegar um momento que vai chegar um cliente reclamando, teu terceiro cliente, tu errou, eu não aguento mais. Vai chegar um dia que tu vai ali, o juiz te dá uma... E eu não vou mais, quero mais isso aqui não. Não desista, continue, que você vai chegar no resultado. E o quarto ponto, cara, faz o seguinte, uma dica mais prática. Pega R$500, pede pra tua mãe, pro teu pai, pede emprestado R$500. Escolhe um produto na advocacia e aí tu estuda o produto. Contrata um gestor de tráfego. Ah, eu não consigo contratar um gestor de tráfego. YouTube. Eu aprendi tráfego pago com vídeos gratuitos no YouTube. Sobe uma campanha com o criativo, o mais objetivo possível teu criativo. Mais objetivo. Vem aqui pra cá, pro estúdio aqui, grava o criativo, sobe com R$500 um produto específico. Estuda esse produto, o cara vai cair no teu WhatsApp, aprende as técnicas de venda, lê o livro Armas da Persuasão que eu acabei de indicar pra você, fecha o contrato. Faz isso. Tu vai ter resultado. Não vai ser tão simples como eu tô falando, mas é por aí que tu vai começar. O caminho das pedras. O caminho das pedras é por aí. Escolhe, criativo, bota R$500 lá, qualquer coisa, bota no cartão de crédito, que tu vai vender e no outro mês tu paga. Foi assim que eu fiz. Show. É por aí. Não tem facilidade não. Não, amigo. zero. Né? Eu não vendo facilidade. Quem vender a história dos falsos gurus da internet, Total. né? A turma aí fica com umas guruzadas aí vendendo. Não existe. Acontecendo da noite pro dia, isso não existe. Tem, zero. Não existe. Isso aí eu digo muito. Quando eu vejo uma turma vendendo coisas que eu disse, pelo amor de Deus, turma. É mentira. Vamos ter mais paciência e mais calma com isso, né? Mas, amigo, eu sou gratidão aqui pelo nosso bate-papo de hoje. Cara, eu que sou grato pela oportunidade. Eu fico muito feliz em ver que tem gente pensando a advocacia fora da caixa, né? Pensando em estruturas e modelos e formatos, que é o futuro mesmo, que é o que a gente tem que caminhar. Óbvio, sem se descuidar do nosso código de ética, sem se descuidar da liturgia que a profissão exige, né? Respeitando as diretrizes que a nossa instituição maior tem, mas dialogando, né? Conversando e trazendo ali para o bom debate. Que isso é uma coisa que te parabenizo, tu dialoga muito bem. Então, a gente tenta. Tenta, mas você dialoga muito bem, então, enfim, eu concordo com tudo que você está falando e, repito, o diálogo sempre... É razoabilidade, é o que eu estava falando desde o começo. E aí, amigo, eu te passo aqui para dar tuas considerações finais a quem nos assiste nesse momento, para que a gente possa, de fato, bater o martelo do nosso episódio de hoje. Primeiramente, te agradecer pelo teu convite, tá? Fiquei muito honrado pelo convite em participar do podcast. Amo gravar, amo produzir, amo estar em podcast. Você tem um podcast também. Tem um podcast. Deixa o link aí. Vou deixar o link aqui. Para a turma saber. Mas fico muito honrado, de verdade, fico muito grato por estar aqui.
conte sempre comigo, tá? Sempre com a minha parceria. E vocês que estão assistindo, contem também com o Zacarias. Vocês que são jovens advogados, enfim, manda um direct lá que eu tô aqui para ajudar. Qualquer coisa, manda pro Girão, que o Girão vai ajudar também no tráfego pago. Mas, enfim, contem com a gente. Contem com, como eu falei, tenham mentores. Coloque nas mãos de Deus, que eu acho que isso é o mais importante para mim. Hoje em dia é tudo nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Tenho certeza que se você tá triste aí, você vai ter resultado. Conte com o Sávio, conte comigo e a gente vai para cima com força total, como eu falo. Tá Amigo, bom? show de bola. Te agradeço pelo convite, meu irmão, de legal. verdade. Então, já sabe, episódio tá no ar. Não esquece de mandar o aviãozinho, caminha pra turma, bota o sininho, curte, faz tudo que tem direito, divulga esse canal, leva essa informação a mais e mais pessoas, porque é assim que a gente democratiza a informação e a gente faz uma profissão mais forte e você também mais fortalecido dentro dessa profissão que é belíssima. Valeu, até a próxima e sigamos juntos por muito mais.